Objetivos do trabalho: apresentar os principais métodos de rebatimento, rotação e mudança de plano, bem como sua história, utilidade e importância dentro do desenho técnico e na criação de projetos de engenharia. O método do Monge, também conhecido como Sistema Mongiano de Projeções, foi criado por Gaspard Monge, um matemático e engenheiro francês, no final do século XVIII. Ele desenvolveu esse método como forma de representar objetos tridimensionais em superfícies planas, facilitando a fabricação de peças e construções. Monge criou um sistema baseado em duas projeções ortogonais principais, a vista frontal e a vista superior, ou planta. Mais tarde, outras vistas foram adicionadas, como a lateral. Esse método permitiu representar com precisão as formas espaciais em folhas de papel, sendo uma base essencial para o desenho técnico e engenharia moderna. O método de Monge, também conhecido como método de Monge de projeção, é uma técnica fundamental em geometria descritiva, que permite representar objetos tridimensionais em um plano bidimensional. Essa abordagem é amplamente utilizada em engenharia, arquitetura e design, pois facilita a visualização e a compreensão de formas complexas. O método do Monge baseia-se na projeção de pontos, linhas e superfícies de um objeto tridimensional em plano. Ele utiliza três projeções principais. A projeção frontal, ou elevada, representa a vista do objeto a partir da frente. A projeção lateral, ou perfil, mostra a vista do objeto a partir do lado. E a projeção superior, ou planta, exibe a vista do objeto de cima. O método utiliza um sistema de eixos ortogonais, x, y e z, para facilitar a representação. O eixo x geralmente representa a largura, o eixo y a profundidade e o z a altura. As projeções são feitas de forma ortogonal, ou seja, as linhas de projeção são perpendiculares ao plano de projeção. Isso garante que as projeções do objeto sejam mantidas. Etapas: a escolha do objeto. Selecione o objeto que será representado, pode ser um sólido simples ou uma forma mais complexa. Definição do sistema de projeção. Estabeleça o sistema de eixos e os planos de projeção, frontal, lateral e superior. A projeção dos pontos. Identifique os pontos chaves do objeto que precisam ser projetados. Projete cada ponto nos três planos, utilizando as distâncias corretas em relação aos eixos. Desenho das linhas, superfície. Conecte os pontos projetados para formar as linhas e superfícies do objeto. Certifique-se de que as proporções e as dimensões estejam corretas. E quinto e último, análise e ajustes. Revise o desenho para garantir que todas as projeções estejam corretas e que o objeto seja representado de forma precisa. As aplicações do método. Desenho técnico. Ele é utilizado para criar plantas, elevações e perfis de edifícios e estruturas. Na engenharia, ele ajuda na representação de peças mecânicas e componentes em projetos de engenharia. E na arquitetura, facilitando a visualização de projetos arquitetônicos complexos. Suas vantagens são clareza visual, porque ele proporciona uma representação clara e precisa do objeto tridimensional. Facilita a compreensão, ajudando a entender a relação entre diferentes vistas do objeto. E existe uma base de modelagem 3D. Ele serve como um ponto de partida para a modelagem tridimensional em softwares tipo CAD. O método do Monge em geometria descritiva é uma ferramenta essencial para a representação de formas tridimensionais em um plano bidimensional. Ao dominar essa técnica, profissionais de diversas áreas podem melhorar a precisão e a clareza de seus projetos, facilitando a comunicação e a compreensão das ideias. Métodos descritivos e vistas ortográficas. O desenho técnico é uma linguagem universal utilizada para representar objetos de forma precisa e padronizada. Dentro desse contexto, os métodos descritivos e as vistas ortográficas são fundamentais para a correta interpretação e desenvolvimento de projetos. São utilizados para representar graficamente objetos tridimensionais em um plano bidimensional. Um dos principais métodos é a projeção ortográfica, que permite visualizar um objeto a partir de diferentes posições sem a influência da perspectiva. Esse método garante a precisão das dimensões e proporções do objeto, sendo amplamente utilizado em áreas como engenharia e arquitetura. Entre os conceitos principais do método descritivo destacam-se: mudança de planos, técnica usada para determinar a verdadeira grandeza de figuras retas, relação com vistas ortográficas.
A projeção ortográfica utiliza um método descritivo para gerar representações fiéis dos objetos. Vistas ortográficas. As vistas ortográficas são representações planas de um objeto observado de diferentes ângulos. As principais vistas são: vista frontal, que mostra a parte da frente do objeto; vista superior, que representa a parte de cima do objeto; e vista lateral, que exibe um dos lados do objeto. Essas vistas são organizadas em um sistema padronizado para garantir a correta interpretação do desenho. E aplicações. A utilização dos métodos descritivos e das vistas ortográficas é essencial para a criação de projetos detalhados, evitando erros de fabricação e construção. Esses conceitos são aplicados em diversas áreas, como engenharia mecânica, no desenvolvimento de peças e equipamentos; na arquitetura, na criação de plantas e projetos estruturais; industrial, na concepção de produtos e protótipos. Os métodos descritivos e as vistas ortográficas são fundamentais para a comunicação visual no desenho técnico. Sua aplicação permite a correta interpretação de projetos, garantindo precisão, clareza e padronização na indústria e na construção civil. Desde os primórdios da representação gráfica, a necessidade de transpor a tridimensionalidade do mundo real para o plano bidimensional do papel ou da tela tem desafiado artistas e técnicos. No cerne dessa busca por precisão e clareza, encontramos perspectivas axonométricas, um conjunto de técnicas que permitem visualizar objetos em 3 dimensões, mantendo suas proporções e formas. Diferentemente da perspectiva cônica, que simula a visão humana, com seus pontos de fuga e distorções, as perspectivas axonométricas, como a isométrica, a cavaleira e a bimétrica, oferecem representações com medidas precisas, cruciais para o desenho técnico e industrial. Cada uma dessas perspectivas possui características únicas que as tornam adequadas. Perspectiva bimétrica. Características. É um tipo de perspectiva axonométrica onde os reais projetantes são ortogonais ao plano de projeção. 2 dos 3 eixos principais, x, y e z, possuem escalas diferentes, enquanto o terceiro mantém a escala original. Geralmente, um dos eixos é reduzido a 2/3, enquanto os outros 2 mantêm suas proporções. Certo? Então, o uso dele principal é o quê? É utilizar em desenhos técnicos e industriais para representar objetos com precisão, especialmente quando se deseja enfatizar determinadas dimensões. A perspectiva cavaleira. Características. É uma perspectiva axonométrica oblíqua, onde um dos planos do objeto é paralelo ao plano de projeção. A face frontal do objeto é desenhada em verdadeira grandeza, sem distorção. As linhas paralelas ao eixo de profundidade, o eixo Z, são desenhadas em um ângulo oblíquo, geralmente 45 graus, e podem ser reduzidas em escala. O uso comum em desenho de arquitetura e design de produtos, pois permite visualizar rapidamente a forma geral do objeto, mantendo a face frontal como dimensões reais. E com isso nós vamos às perspectivas isométricas. Características. É um tipo de perspectiva axonométrica ortogonal, onde os 3 eixos principais possuem a mesma escala. Os 3 eixos formam ângulos de 120 graus entre si. Todas as linhas paralelas ao eixo são desenhadas em medidas reais, sem distorção. O uso é amplamente utilizado em desenhos técnicos, projetos de engenharia e representações de peças mecânicas, por fornecer uma visão precisa e proporcional do objeto.